Oi gente, tudo bom? O vídeo de bate-papo de hoje foi um assunto que foi bem pedido até aqui no canal e a gente recebe bastante perguntas se nós somos minimalistas aqui em casa, então acho que é bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso, ainda mais, né, no mundo hoje em dia em que vivemos. Recentemente eu até fiz uma lista no blog em que eu coloquei alguns documentários, dentre eles estavam o Minimalismo, que é um documentário do Netflix que eu achei muito bacana, apesar de a gente sempre tem que filtrar um pouquinho do que encaixa na nossa realidade, no nosso estilo de vida e tal, mas de modo geral eu concordo muito com a filosofia de vida deles. Desde que eu li aquele livro da Marie Kondo, me desculpe, não sei pronunciar certo, até coloquei um vídeo falando sobre ele aqui no canal faz muito tempo, que é um livro sobre organização e como deixar a sua vida mais organizada e que ela se mantenha organizada. Eu comecei a pensar de uma forma diferente a respeito das coisas que eu tenho, das coisas que eu compro. Isso vai muito, né, na contramão do mundo em que a gente vive e em que força e em que empurra e que coloca sempre que a gente precisa de comprar coisas, que a gente sempre precisa ter coisas e que a gente não é ninguém se a gente não tem X coisa e que a gente não segue tal padrão se a gente não tem, sabe, Y coisa. É um assunto bem bacana da gente conversar aqui no canal, porque acredito que a gente está no momento em que a gente precisa ter mais consciência no momento de comprar e mais consciência do que a gente traz e coloca inserido assim na nossa vida e no nosso estilo de vida. Já estive em momentos em que eu tinha mais, não morava sozinho, tinha mais dinheiro sobrando, em que eu comprava mais e foi em um momento que eu até comentei num vídeo com vocês sobre o que eu tenho no meu armário, em que eu parei pra pensar, cara, eu compro um monte de roupa e eu ainda acho que eu não tenho roupa. Eu vou sair, eu ainda acho que eu preciso de tal look, eu vou fazer tal coisa, eu preciso de mais. Eu sempre precisava de mais, eu nunca estava satisfeita. Tem alguma coisa errada. Foi quando eu comecei a me questionar a respeito do meu armário. E eu tava numa fase boa, assim, que eu podia comprar a roupa que eu queria, que eu podia dar uma zapeada no shopping, escolher tal roupa. Foi um momento em que eu mais comecei a me questionar, na verdade, no que eu tava, assim, trazendo pra minha vida, colocando no meu armário. Foi nesse momento do meu armário que eu comecei mais a me questionar e fazer uma lista do que eu precisava mais, do que eu usava mais, do que deixava a minha vida mais fácil. Comecei a comprar roupas que me serviam bem naquele momento da vida. Comecei a comprar roupas em que realmente eram úteis. No caso, eu trabalhava numa empresa, né, corporativa e tal, eu tinha que usar mais social. Peças que se combinavam, uma calça que combinava com mais camisas na semana, enfim, comecei a dar uma otimizada no meu armário e deixar de uma forma mais prática. Isso começou a se estender um pouco para o resto das outras áreas da vida. E depois que eu li aquele livro, ele começou a realmente fazer sentido para mim, porque quando a gente vai mudar de casa, a gente percebe como a nossa vida acaba em caixas. E é um pouco deprimente pensar isso, como a gente é apegado com as coisas. Não é isso que a gente leva da vida. A gente leva as pessoas, a gente leva as risadas, sabe? A gente leva muito mais do que apenas peças de roupa, do que looks montados, do que isso, que aquilo, que a gente já tá cansada de saber. Eu comecei a realmente só usar peças em que eu gostava e que eu sou apaixonada. Mesmo que eu use elas repetidamente, assim, várias vezes. Coisas que vocês veem, é só olhar os bate-papos. Quantos bate-papos eu tô com essa roupa repetida aqui? Eu uso mesmo. Todas as peças que eu tenho na minha casa, que a gente tem aqui, a gente usa valendo. Acho que vocês já perceberam que eu não sou das que mais rotula a vida, né? Eu nunca falo que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque acredito que a gente muda muito. Mas sim, minimalismo faz parte da nossa vida. Eu nunca cheguei a pensar, nossa, sou minimalista, sou isso ou aquilo. E eu acho que o Fábio muito menos. O Fábio é a pessoa mais minimalista, quer dizer, o meu irmão do meio é o mais minimalista que eu já conheci. O Fabinho, eu aprendi muito com ele desde que a gente começou, principalmente a morar junto, né? Porque a gente divide a vida, a gente realmente pega trajetos do outro, a gente aprende muito. E a maneira que ele vive, assim, muito satisfeito com o que ele tem, desejando crescer mais como pessoa, desejando evoluir sempre e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele não se frustra, ele não se chateia, ele não depende de algo para ser feliz. E eu acho isso lindo nele. E é uma coisa que eu aprendi muito com ele, e principalmente foi no momento da reforma da casa, quando a gente ficou muito sem grana, que eu sempre falo essa história para vocês, que a gente não tinha dinheiro assim para nada, nhecas de nada. Então foi um momento em que eu comecei a olhar muito mais, pera, o que eu tenho? O que eu posso fazer? Sobrou madeira, eu tenho tinta, pego o pincel da minha mãe, consigo fazer um quadro enquanto eu não consigo comprar o que eu quero, tudo bem. Putz, nem comprei depois o quadro que eu queria, sabe? Então, não que eu seja só a favor da gente fazer coisas ou, enfim, restaurar coisas. Às vezes a gente realmente precisa comprar algo novo, mas isso precisa fazer sentido.
E eu acho que minimalismo é sobre isso, é sobre o sentido que a gente dá para as coisas, sobre a gente realmente precisar e não só querer, é a gente separar bem a questão de ter da questão de ser, e isso é uma coisa que a gente vai trabalhando diariamente, né? Principalmente, como eu disse no começo do vídeo, a gente é bombardeado por muitas coisas que a gente precisa, que fazem a gente acreditar que a gente precisa, nem sempre a gente precisa. Às vezes precisa. No mundo atualmente, né, a gente vem vendo uma superlotação aí de pessoas, de lixo, de tudo, né, de consumo. Acredito que esse assunto seja muito pertinente para cada um parar um minutinho e pensar: o que importa da minha vida? O que mais me faz sentido? Olha o seu armário, o que eu poderia fazer alguém feliz? Alguém realmente tornar essa peça útil? Alguém usar essa peça no dia a dia e deixá-la bem? Dar autoestima, dar uma condição melhor para essa pessoa com essa roupa. Eletrônico, de repente não podia doar para alguém. Porque eu tenho tanto tênis de corrida, de repente eu podia fazer uma doação para alguma pessoa que sonha em correr, não tem condição de comprar um tênis. Ou para um amigo mesmo. O fulano gosta tanto dessa peça, você vai usar mesmo? Vou usar mais que você. Então tá, usa, sabe? A gente ter realmente uma utilidade para cada coisa que a gente consome, que a gente traz para nossa vida, pra gente não pertencer às coisas, mas as coisas pertencerem a gente. Isso é algo muito individual, não vai ser eu que vou falar. Você precisa de um armário com XX peça, com 2 shorts, com isso, com aquilo, sabe? Porque às vezes é só uma questão climática, de região. Algumas questões, assim, é você com você mesmo, do que realmente você mais gosta, do que realmente você mais precisa. E sendo sincero, a cada dia que passa, porque não é um processo assim, né? Algumas coisas são mais fáceis, a gente desapega mais fácil, mas outras a gente vai ficar a vida inteira aí, tipo, aprendendo com isso, e faz parte. Acredito que só da gente ter essa consciência na hora de comprar, essa consciência de ter ao redor, tanto na nossa decoração, como, né, moda, produtos de beleza, tudo, alimentação para não ter desperdício, enfim, tudo isso faz parte de um movimento que a gente sempre vai aprender e defender aqui no canal de certa forma, mesmo não rotulando como minimalistas ou enfim. Acredito que o que a gente tem que ter é o essencial. Você não precisa ter nada para ser feliz, você não precisa ter nada para ser alguém, para ser mais importante, mais bonito, enfim. Você só precisa ser quem você é de preferência. Só você pode fazer isso. Esse foi o bate-papo aqui de hoje, é um assunto meio extenso, acredito que na verdade a gente aprenda mais nos vlogs, até no nosso dia a dia vivendo, do que falando mesmo, mas eu acho bacana a gente conversar sobre isso aqui no canal. Espero que tenha trazido aí um momento de reflexão para cada um. Um beijo e até mais. Como traz pra mim também, tá, gente? Eu falo tudo isso pra vocês pensando aqui comigo, assim, ó.